João capítulo 18, versículos 33 a 36. Diz assim o texto: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Até aí. Em João 18, meus amados irmãos, nós vemos o relato da prisão de Jesus, e como se deu toda a dinâmica, até que, em João 19, o nosso Senhor, ele é crucificado, e ele é morto. Os versículos que nós lemos aqui, os versículos 36 a 36, mostram uma conversa entre Jesus e Pilatos, uma conversa onde Jesus estava sendo julgado. E qual que era a discussão aqui? Pilatos, ele estava tentando entender se Jesus era um rei terreno ou um rei de outro reino. Um rei talvez celestial. A discussão aqui, a preocupação, melhor dizendo, de Pilatos, era que Jesus fosse um líder político que pudesse vir a tomar o lugar de Roma, o lugar de Pilatos, o lugar daqueles que exerciam poder, porque justamente o que os judeus esperavam era um Messias político, um líder político, e não necessariamente um líder espiritual. Até que então, diante dessa pergunta de Pilatos, Jesus afirma: ei Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Obviamente um dia o Senhor voltará, amém igreja? E essa é a nossa esperança. O Senhor reinará aqui na terra fisicamente, mas enquanto isso não acontece, ou melhor dizendo, em sua primeira vinda, ele veio para estabelecer um reino que não é terreno, mas um reino que é espiritual. O Senhor veio para estabelecer não um trono na terra, mas um trono nos corações. Um trono nos corações daquele que crê nele, daquele que entrega a sua vida a Cristo. E por que eu estou querendo dizer isso a vocês? Porque o que Jesus está ensinando aqui a Pilatos é: Pilatos, você espera, ou as pessoas esperam que o meu reino seja de uma forma, mas ele é de outro. Ele é de outra. O meu reino não é um reino terreno, mas por ora é um reino celestial. O meu reino é diferente do seu, os seus princípios são diferentes dos meus, os meus valores não são como os seus. Então, quando Jesus começa a pregar o evangelho do reino, quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós percebemos que o reino de Deus é um reino invertido. Ele é um reino, como você está vendo aí no nome da mensagem, um reino de ponta cabeça. Por isso que quando você lê a Bíblia, você percebe que muitos valores que estão descritos aqui na palavra de Deus vão contra os valores que estão lá fora. Quando você percebe aquilo que a sociedade diz, aquilo que a televisão diz, aquilo que os filmes dizem, eles são muitas vezes diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque o reino do Senhor não é desse mundo, porque os valores que o Senhor estabeleceu são muitas vezes contrários, opostos, conforme nós vemos no mundo. E é muito interessante porque Jesus ele explica essa dinâmica do reino invertido na continuação do versículo 36. Se o meu reino fosse desse mundo, olha lá, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue. Ou seja, se o meu reino fosse desse mundo, eu não iria para a cruz. Se o meu reino fosse desse mundo, eu não seria crucificado, eu não seria morto, o Pai não deixaria, eu seria então estabelecido como líder político, mas meu reino não é daqui. Se o reino de Jesus seguisse os padrões terrenos, os seus discípulos lutariam por ele estabeleceria o seu trono, mas esse reino de ponta cabeça mostra que
para que Jesus se tornasse rei nos corações, ele precisava morrer. Como que um rei precisa morrer? Como que um rei prometido, um Messias, deveria morrer? Como que Deus permite que seu próprio filho morra? Ei, irmão, nós estamos falando de um reino invertido. Nós estamos falando de um Deus que confronta os padrões culturais desse tempo. E eu quero tornar essa pregação bem prática. Nós vamos falar sobre alguns desses conflitos entre o mundo e o reino de Deus, entre aquilo que nós vemos lá fora e como a igreja deve se comportar. Mas antes eu preciso consolidar no seu coração aqui essa verdade dessa inversão. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10, a Bíblia diz assim: Paulo falando aos Gálatas, ele mostra isso, diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, olha lá, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que este seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, Paulo novamente afirma, que esse seja amaldiçoado. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então vamos lá, por que Paulo escrevia suas cartas? Porque ele identificava dificuldades nas igrejas, ele encontrava padrões desajustados, ou questões desajustadas, e Paulo precisava ali instruir a igreja. E qual que era o cenário aqui dos Gálatas? Os Gálatas, eles estavam sendo influenciados por falsos mestres, pessoas que estavam tentando misturar o evangelho com parte da lei de Moisés que não cabia mais. Então eles estavam tentando misturar uma certa forma de cultura judaica com o evangelho. Eles estavam falando sobre a questão da circuncisão e tantas outras coisas que nós já não vemos mais no Novo Testamento. Então havia um conflito aqui. E o que Paulo está tentando dizer ei, alguém está tentando perverter o evangelho, alguém está tentando acrescentar coisas ao evangelho, ou retirar coisas dos evangelhos, estão querendo modificar o evangelho. E essa é uma das tentações de muitos nesse tempo. Porque quantas pessoas, quantos cristãos, quantas igrejas, enfim, tentam adaptar o evangelho à cultura. Então as pessoas, elas não são guiadas pela palavra, na verdade elas são guiadas pela cultura, e elas tentam extrair algo da Bíblia que valide padrões culturais. Vocês estão aqui, gente, ou não? Não é o evangelho que se adapta a você, somos nós que nos adaptamos ao evangelho. Amém, gente? É claro que as igrejas, elas têm as suas formas de comunicar. Você, se é um crente mais velho, você talvez é da época do retroprojetor. Quem é da época do retroprojetor? Quem serviu no retroprojetor? Olha aí os dinossauros de Jeová. Sério, o cara do retroprojetor. Hoje é diferente, é telão de LED, as coisas mudam. Isso nada mais é do que tecnologia, formas e por aí vai. E está tudo bem, isso é modificado, isso é ajustado, ajustamos dinâmica de culto e tantas outras coisas. Agora, a essência não muda, os padrões bíblicos não mudam, aquilo que a Bíblia dá ênfase, isso não pode mudar. Então não importa o que a cultura está dizendo, não importa o que os seus amigos estão dizendo, não importa o que a novela está dizendo, o que importa é aquilo que a Bíblia diz.
E é muito sério, porque Paulo ele diz em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente, não aceite. Sabe, como pastor, às vezes você precisa instruir e ajudar os irmãos, porque tem pessoas que acabam tendo experiências, ou melhor, supostas experiências espirituais, que vão contra a palavra, e mesmo assim elas acreditam que é Deus. Pastor, eu tive um sonho, sonhei que eu estava largando meu marido, e estava casando com outra mulher. Sonhei que eu estava largando a minha mulher, estava casando com outra mulher. Peraí, só para eu não confundir. Calma aí, vamos lá. Sonhei que eu estava largando meu marido, estava casando com outro homem. Eita glória! Vocês entenderam? Eu estou cansado, gente. Esse final de semana foi puxado. Amém? Aí você fala assim, irmão, peraí, calma. Pastor, mas eu vi um anjo, cabelo loiro. Parecido comigo não era, né? Um anjo cabeludo assim. Falou com a voz tipo do Cid Moreira. Veio voando na minha frente. É um anjo do cão, meu irmão. É um demônio vestido de anjo. Hã? Por quê? Porque nenhuma experiência espiritual pode ir contra a palavra. Alô? Nenhuma experiência espiritual pode ir contra a palavra. Então a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então Paulo está falando, não importa se você teve uma experiência espiritual, não importa quem tente pregar a você um outro evangelho, não há outro evangelho. Pastor, entendi, mas eu quero que você me mostre de maneira prática. Vamos lá, me ajuda, te ajuda. Por exemplo, o mundo, ele exalta o status e o poder das pessoas. Jesus exalta a humildade e o serviço. Olha aí, como é diferente. O mundo exalta o status, exalta o poder. Jesus exalta a humildade e o serviço. Então é claro que Deus levanta pessoas, Deus dá fama, vamos dizer assim, entre aspas, às pessoas. Só que tudo isso, à luz da palavra, é para que possamos exercer influência, para que possamos fazer com que isso glorifique a Deus, para que as pessoas possam ver a bondade de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ser agentes de Deus na vida dos outros. Vocês estão aqui, gente, ou não? Então, tudo isso é para influência e não para status ou poder. Jesus confronta isso lá em Mateus 20, versículos 26 a 28, a Bíblia diz: mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, que se coloque a serviço dos outros. Olha lá, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, igreja. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo de vocês. Tal como, ele quebra tudo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo, a grandeza não vem daquilo que você tem, a grandeza não vem do seu status, a grandeza não vem do seu poder, a verdadeira grandeza está em amar, a verdadeira grandeza está em servir, a verdadeira grandeza está em se sacrificar em prol do outro. Quando você vai para 1 Coríntios 13, deixa muito claro ali Paulo falando sobre o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Ou seja, o amor não é sentimento, o amor é uma atitude deliberada e intencional. Por isso que quando nós olhamos aqui, o Senhor trazendo essa explicação, isso mostra que a liderança, isso mostra que a servidão deve ser exercida de bom grado, com amor, colocando os outros à frente, e não para autopromoção, e não para domínio, e não para controle. Então nós precisamos parar e avaliar, peraí, o que eu quero edificar, tem a ver com minha vida apenas, tem a ver com os meus propósitos pelo meu status, ou será que tem a ver com Deus?
Será que é óbvio que à medida que Deus te abençoa, abre as portas, você cresce, te dá influência, está tudo bem, você desfruta disso, o Senhor te trouxe recursos, Ele te abençoa, está tudo bem, mas espera aí, será que fica em você? Será que você se torna o objetivo final? Ou será que o objetivo final é a glória de Deus? Porque tudo vem dele, precisa voltar para Ele. Então qual é o estado do nosso coração? Porque Tiago 4,6 ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No grego, resistir fala sobre lutar contra. Então é como se você se fizesse inimigo de Deus a partir do momento que você é soberbo, porque o soberbo toma para si uma glória que não é devida, o humilde dá glória a Deus. O soberbo é aquele que toma a honra para si. Então, enquanto o mundo exalta os poderosos e menospreza os demais, a Bíblia mostra um caminho diferente. Perceba como o reino é invertido. Olha o que Jesus disse, melhor, o que Paulo disse, Filipenses 2, versículos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros humildes, ou melhor, superiores a si mesmo, não tendo em vista os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quer ver como isso confronta a nossa cultura? Nós vemos muitas pessoas fazendo coisas em prol de alguém que pode te dar algo como recompensa ou em resposta. Agora, como será que nós agimos quando temos a oportunidade de servir aqueles que não têm nada para nos dar? Vocês estão entendendo, gente? Não, esse aqui tem algo para me dar, então esse eu sirvo com amor, carinho e excelência. Para esse eu me entrego. Agora, peraí. E o esquecido? E aquele que não tem nada para te dar? Então perceba que a Bíblia, ela está invertendo os valores. Porque o mundo diz o quê? Você só tem que andar com alguém que tem algo para te dar. É networking. A Bíblia está dizendo: ame o próximo como a ti mesmo. Amém ou não, igreja? Então, o modelo bíblico é: faça por amor ao próximo, e não porque você será beneficiado. Teu chefe te liga lá e fala: ô, faz negócio para mim. Opa! Agora, e quando não é teu chefe que te pede? E quando que está em jogo não é a sua promoção, mas é ajudar alguém que está precisando? Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar um pouquinho. Jesus, vamos para Jesus. Olha o que Jesus falou, Mateus 6, versículos 1 a 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então o que o Senhor está dizendo não é que você não pode divulgar uma ação social que você fez, um bem ao próximo, não é isso. O que Ele está dizendo, qual é a intenção do seu coração? Você faz para aparecer, ou você faz por amor? Você faz por status, você faz ou porque você de fato ama? Será que nós fazemos algo para alguém esperando a recompensa dessa pessoa? Ou será que nós esperamos recompensa de Deus? Será que nós esperamos aplausos e aceitação? Ou será que nós fazemos ainda que nunca fôssemos vistos? O que Jesus está dizendo aqui é: o justo espera
sua recompensa de Deus. Porque essa é a lógica. Se eu faço para Deus, mas espero recompensa de pessoas, não faz sentido. Agora, se eu faço para Deus e espero de Deus a recompensa, Deus pode usar alguém para me recompensar, mas eu também não estou preocupado se eu vou ser aceito ou aplaudido. Na verdade, eu faço isso de coração para Deus. É claro, gente, todo mundo gosta de um abraço, todo mundo gosta de um obrigado, todo mundo gosta, é normal. Agora, muitas vezes nós nos perdemos porque nós esperamos a recompensa de alguém que é por quem nós não fizemos. É ilógico. Se nós fazemos para Deus, nós esperamos a recompensa de Deus. E se o nosso coração está alinhado nessas questões, se nós vivemos segundo o padrão do reino e não segundo o padrão do mundo, então eu coloco Jesus no centro e não eu. Porque se eu faço buscando benefícios pessoais, na verdade, eu estou de alguma forma me colocando no centro. Agora, se eu faço segundo o padrão do reino, eu coloco Jesus no centro. Você consegue perceber a distinção daquilo que nós vemos aí fora e daquele que é o padrão bíblico, gente? Amém ou não? Quer ver um outro exemplo? Nós vamos dar vários aqui hoje, tá? Perdão. Você já deve ter ouvido a frase aí fora: perdão tem limite. Perdão tem limite. O que Jesus... Pedro, ele não usou essas palavras, mas é como se ele dissesse assim, e Jesus trouxe uma resposta. Então, Pedro se aproximou de Jesus, está lá em Mateus 18, 21 e 22, e perguntou: Senhor, até quantas vezes se o meu irmão pecar contra mim, eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão, gente, nas escrituras, é uma atitude de obediência a Deus. Ela não depende da ação do outro, mas é um reflexo do amor de Deus. Obviamente, perdoar não significa necessariamente se envolver com a mesma pessoa como antes, porque talvez não seja nem mais possível. Por exemplo, você tinha um sócio e esse sócio, ele te passa a perna, e ok, você pode até buscar os seus direitos na justiça, enfim, mas você o perdoa. Agora não significa que você vai novamente firmar, estabelecer, voltar com a sociedade com essa pessoa. Agora, fato é, o perdão, ele libera o seu coração, e o perdão abre portas para uma possível restauração. Aí talvez você diga assim: pastor, mas algumas pessoas não merecem perdão. Pastor, existem coisas que são imperdoáveis, pessoas são imperdoáveis. Vamos ver o que Jesus falou? Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém, versículo 15, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, enquanto o mundo propaga o ressentimento, a vingança, a amargura, o Senhor nos diz: perdoe. Perdoe. Porque escute, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar no nosso interior, e é esse Espírito que coloca em nós esse amor de Deus. Então, nós somos totalmente capazes em Deus de perdoar, e isso é tão necessário, que Jesus está dizendo: se você não perdoar, você também não vai se perdoar. Porque um dia, Deus amou eu e você, que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, por amor. E posso te falar, quando Deus enviou Jesus para morrer na cruz, ou melhor, Deus enviou Jesus para morrer na cruz,
E ele morreu na cruz não só por aqueles que creem, mas por todo o mundo. Ou seja, tem pessoas que, por mais que escutem sobre Cristo, têm a oportunidade de seguir a Jesus, talvez nunca entregue os seus corações a Cristo, e mesmo assim o Senhor os amou. O mundo diz: guarde a amargura, tenha amargura, ressentimento. Jesus diz: perdoe. É o reino invertido. Quer ver outro exemplo? O reino de Deus prioriza o que é eterno e espiritual, enquanto o mundo prioriza o que é temporal e passageiro. Hoje nós vemos algo acontecendo, infelizmente, no meio da igreja. Uma igreja que se frustra porque Deus não fez aquilo que ele gostaria. Não quero mais saber de Jesus, estou frustrado, estou triste porque eu tinha um projeto de vida e Deus não me abençoou. Eu tinha uma necessidade financeira e Deus talvez não fez do jeito que eu esperava, quando eu gostaria, e as pessoas então se frustram e abandonam Jesus. Sendo que lá atrás, a igreja ela era perseguida, e lá atrás, a palavra de consolo não era: Deus vai te prosperar. Sabe qual era a palavra de consolo? O Senhor resgatará a sua igreja. O retorno do Senhor, quando você vai aos Tessalonicenses, você percebe isso, era uma palavra de consolo. É, igreja, o Senhor voltará. O que eu estou tentando te dizer? O consolo da igreja estava nas coisas espirituais. Um grande privilégio da igreja era as coisas espirituais. E qual que é o problema, meus amados irmãos? Nós não podemos ser uma igreja que prioriza o que é temporal e passageiro. Ah, pastor, então você está dizendo que eu não devo prosperar, eu não devo trabalhar, eu não devo sonhar crescer? Claro que não, você deve. Cresça, desenvolva a sua carreira, cresça no seu negócio, prospere, está tudo bem com isso. Até porque, para você poder ser uma extensão do reino de Deus, auxiliar os necessitados, enfim, sustentar missionários, você precisa de recursos. Então, que Deus abra as portas para você. Agora, nós não vivemos o evangelho como meio para que tenhamos coisas. Nós colocamos Deus acima de todas elas. Então, enquanto para alguns a recompensa está nas conquistas, nos recursos, nos prazeres carnais, a recompensa da igreja e do povo de Deus deve estar firmada no próprio Deus. Pastor, me prova na Bíblia. Te provo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Gente do céu, esse texto é demais. Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Sabe o que ele está tentando dizer? Ei, o reino de Deus é como aquele cara que ele está passeando por um campo e ele encontra um tesouro. Aquilo é tão precioso que ele faz o seguinte: eu preciso dar um jeito de ter acesso a isso. Então ele vai, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Por causa do quê? Do tesouro encontrado. O que a Bíblia está dizendo é: quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a vida com Deus, quando nós entendemos o quão prazeroso é estar na presença, vale abrir mão de tudo. Nada é mais importante, nada mais captura o nosso coração. Você começa a perceber, você faz um comparativo, você olha, e aquilo que antes brilhava os seus olhos, agora se tornou um tanto supérfluo. Claro que é importante, mas não é mais a mesma coisa, porque você encontrou um tesouro maior. Por isso que Paulo, em Efésios 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É claro que essas bênçãos, elas tocam também em questões materiais, e está tudo bem com isso. Mas o que Paulo está tentando dizer aqui é que as principais bênçãos que nós temos são as bênçãos espirituais.
Tudo provém de Deus. Aquilo que Deus faz com que toque a nossa vida, as nossas finanças, é uma bênção espiritual, toca, vem dele. Agora, nós precisamos entender que o Senhor nos ensina a olhar para o alto, a encontrar prazer em Deus. Porque hoje, meus amados irmãos, infelizmente nós vemos de uma sociedade que prioriza mais o ter do que o ser. O ter do que o ser. A fé se tornou um trampolim que te lança para lugares altos. Você vê diversos livros sendo escritos sobre princípios bíblicos para a prosperidade, escritos por pessoas que nem são cristãs. E não estou dizendo que isso é um problema não, pastor, não posso ler, não estou falando isso não. O que eu só estou tentando te dizer é, a igreja, que é o corpo de Cristo, nós não vivemos para ter, nós vivemos para ser. Eu não busco ter, eu busco ser, porque a partir do momento que eu sou, eu tenho. Vocês estão me entendendo? Eu me torne, porque eu me torno, eu recebo. Então nós não somos uma igreja de campanha, nós somos uma igreja que prega obediência, porque eu creio que se eu for obediente, o Senhor virá com seu favor sobre mim. Então a minha identidade, ela não está atrelada nas minhas conquistas, ela está atrelada em quem Jesus me fez ser. Por que eu estou te falando isso? Porque nós olhamos para a vida de Paulo e eu até brinquei aqui no culto da manhã que quando estiver lá no céu, eu vou primeiro querer falar com Jesus, falar, Jesus, vamos tomar um café, marcar um horário, trocar ideia com Jesus, e depois eu quero conversar com Paulo. Paulinho, gente, ó, Paulinho é top. Aí você olha para Paulo e fala, pastor, um grande doutrinador do Novo Testamento, ele é o cara. Gente, se Paulo vivesse nos dias de hoje, se Paulo vivesse nos padrões contemporâneos, ele seria considerado alguém fracassado. Sabe por quê? A obediência ao seu chamado, a obediência a Deus, não levou ele para o trono, mas fez ele sofrer. Paulo, pela obediência a Deus, ele foi rejeitado. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi açoitado. Paulo foi perseguido. Paulo preso tinha que encorajar os irmãos. Então, para os padrões de hoje, ó o irmão lá, o irmão Paulo aí, ó. Ih, esse irmão não tem fé não. Está em pecado, acho que o irmão. Está em pecado porque está sofrendo. Está em pecado porque está passando perrengue, mó veneno. Ih, irmão não tem fé não. Só que quando nós olhamos para a vida de Paulo e nós valorizamos tudo que ele escreveu, é porque nós entendemos quem ele foi. Nós entendemos quem Deus o fez ser. Porque esse é o padrão bíblico. Quando Pedro ele explica, ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está determinando uma identidade, ele está dizendo, vocês são. Isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. Porque todos nós estamos numa caminhada que ela é e precisa ser progressiva. Então você está caminhando com Jesus hoje, você já deixou algumas coisas para trás, mas o Senhor ainda está produzindo mudanças em você. Então se nós fôssemos olhar no padrão do texto de Pedro, nós ainda não somos esse povo tão santo, nós ainda não somos esse povo tão exclusivo, porque talvez ainda exista tronos em nosso coração, que não é Jesus que está sentado nele, mas mesmo assim, porque nós estamos em Cristo, a Bíblia diz, vocês são. O que eu estou tentando dizer? O Senhor está dizendo à igreja, Ele está estabelecendo a nós, vocês são isso, eu fiz vocês assim, essa é a sua identidade, se torne esse povo. O Senhor, Ele toca a nossa identidade, porque quando nós entendemos quem nós somos, nós então agimos, nós então fazemos. João explica sobre isso. O grande presente que nós recebemos de Deus não diz respeito a ter, mas diz respeito a ser, a quem nos tornamos.
João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, olha lá, todos quantos creram em Jesus, entregaram seus corações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa incrível, João está dizendo, Deus deu o poder, do que? De você ser filho, de você ser, de você se tornar. Então a grande questão da vida com Deus é se tornar alguém parecido com Cristo, porque muitas vezes nós achamos que a Bíblia é um conjunto de regras, pura e simplesmente, mas na verdade a Bíblia ela é uma história de um Deus que nos amou, uma história de um Deus que criou os seres humanos para que tivessem intimidade, e Adão, Eva pecaram, como cabeça de raça, toda a humanidade foi deturpada, mas Deus amou tanto o mundo, que Ele enviou o seu Filho para resolver esse problema. Então Jesus resgata a humanidade, todo aquele que crê então é resgatado, todo aquele que se arrepende, crê em Cristo, entrega o seu coração, é resgatado para quê? Para se relacionar com Deus, para adorar a Deus, para conhecer a Deus. Por que nós muitas vezes falamos, você crê em Jesus, por que às vezes as pessoas correm para a igreja? Porque o cara quer ir para o céu, não quer ir para o inferno, amém ou não? Só que a Bíblia é muito clara, ela diz assim, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A vida eterna diz respeito ao relacionamento com Deus, porque um dia você estará lá e você o conhecerá plenamente. Só que nós como igreja podemos ter um vislumbre disso aqui, porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus é aquele que nos convence, é aquele que nos conduz. Os nossos olhos espirituais foram abertos, e nós agora nos tornamos filhos, e nós podemos dizer, Abba Pai, Paizinho, eu te amo, Paizinho, eu te conheço. Aí nós resumimos as coisas espirituais a ter, nós resumimos a Bíblia, um livro de regras. O Senhor está dizendo, ei, você não está entendendo que eu estou falando de uma história, que eu estou falando de um relacionamento, que eu estou falando de você observar a lei de Deus como uma ferramenta de adoração. Senhor, eu sou transformado não porque eu quero ter, eu sei que o Senhor vai me dar e está tudo bem, mas eu quero me tornar para que eu possa te adorar, porque o Senhor me fez um adorador. Então quando você vive dessa forma, tudo muda para você. Quando então Deus te dá e você passa a ter, isso não se resume a você. Então você é abençoado, tua família é abençoada, mas também aqueles que te cercam são abençoados. Você então se torna alguém generoso. Por quê? Porque você se tornou, porque você foi mudado e moldado pela palavra, e não porque a Bíblia manda. É uma dinâmica muito mais profunda do que faça ou não faça. Na verdade eu devo fazer porque é o que faz sentido para mim. Eu fui mudado. Assim como você chega para o seu filho, você está educando, então meu filho está com 10 anos, e a gente já começa a ter umas conversas um pouco diferentes com ele. Filho, você está crescendo, agora é assim. E você tenta conscientizá-lo de quem ele já é. E às vezes a nossa conversa é muito da forma, faça porque você tem que fazer. Na verdade, não, faça porque Deus te fez ser assim. Faça porque é isso que Deus está gerando em você. É isso que um filho de Deus faz. Então não é a prática pela prática, não é a lei pela lei. Na verdade é o cumprimento, porque agora eu me tornei. Alguém está entendendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Por isso que lá em 2 Coríntios 9, 11 e 12, Paulo disse, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Olha lá, ele está falando com a igreja de Corinto. Por que vocês vão enriquecer? Para que vocês sejam generosos. E ele continua, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, ou seja, a contribuição que Paulo estava comentando aqui na carta para uma igreja que necessitava, ele diz, não só vai suprir as pessoas, mas transbordará em muitas orações de gratidão a Deus. Ele está dizendo, Paulo, ele está dizendo, igreja de Corinto,
vocês precisam ser generosos, porque isso faz parte de quem vocês são. Isso faz parte da natureza de Deus, porque quando o pai entrega o filho, ele entrega o seu melhor. E o que ele está tentando é conscientizar a igreja de que o semear vai além de uma simples semente. Ele fala sobre quem nós somos e fala de questões espirituais. Então, gente, nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino invertido, é o reino de ponta cabeça. Porque nós precisamos estar mais preocupados com ser do que conquistar. Você não deve viver uma vida buscando constantemente ser admirado pelos outros, exaltado pelos outros, o seu desejo de status, o seu desejo de vaidade. Paulo diz: será que eu espero a glória de Deus? Será que eu busco a glória de Deus? Ou a glória dos homens, o aplauso dos homens? Olha que interessante, João 5,44. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Muitos problemas com a nossa fé são problemas, na verdade, de alma, porque o que nós buscamos em Deus é uma satisfação pessoal, e nós não buscamos a glória de Deus. Eu falei para vocês em um desses cultos aqui atrás, eu vi um pastor, se eu não me engano era na China, ele falando assim, ó, o cara que se converte já vem no pacote, ele já entende que ele vai ser perseguido. Então o cara se converte, sabendo que ele vai ser perseguido por causa da fé, e mesmo assim ele diz, eu estou dentro. Por quê? Porque não é alguém que se torna um filho de Deus, buscando apenas os seus próprios interesses. Pastor, então quer dizer que eu não posso pedir a Deus coisas? Pode. Pastor, então quer dizer que se eu venho na igreja porque eu tenho uma necessidade, eu estou errado? Não, não é isso. Você pode pedir, você deve pedir. Agora, à medida que você cresce na sua caminhada com o Senhor, você precisa amadurecer. Imagina se eu chego aqui, estou com fome, e falo assim, ó, puxa vida, eu vou, gente, dá licença que eu vou comer um negócio, eu chego ali, eu pego uma mamadeira, com leitinho, fala, que é isso, pastor? Pego um Nestonzinho, aí falo pro Jorge da cantina, Jorge, você pode bater no liquidificador para mim? E me dar um canudinho? Você vai falar, larga a mão, cara, ao teu tamanho. E a Bíblia é clara, porque existem momentos que nós queremos dar comida sólida, mas nós não podemos comer, porque nós ainda estamos no leite. Então, essas palavras de confronto, na verdade, são palavras que vão além disso, são palavras de encorajamento, porque Deus quer nos mostrar coisas maiores, Deus quer nos levar a amadurecer, Deus quer nos fazer crescer. Vocês estão aqui ou não, gente? Então esse versículo ele é parte de uma discussão ampla que Jesus estava tendo com os líderes judeus, especialmente com os fariseus, com os mestres da lei, que eles estavam rejeitando a mensagem de Jesus. Então Jesus confronta a hipocrisia, Jesus confronta a falta de fé, porque eles estavam mais preocupados com a aprovação dos homens do que com a aprovação divina. Mas aí Paulo, ele resume tudo num texto tão famoso, que está lá em Filipenses, olha lá, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, tenham entre vocês, está falando para a igreja, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Opa, peraí, o que Cristo pensou, como que ele agia, qual era o seu coração? E ele diz, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ou seja, ele abriu mão de sua glória. Ele não achou que ser considerado Deus deveria ser mantido a qualquer custo, mas ele diz, pelo contrário, ele se esvaziou, por amor ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, Jesus abriu mão de sua glória, e ele veio como um homem aqui na terra. Claro, Deus e homem, havia essa dupla natureza, mas ele precisou se tornar semelhante aos seres humanos, o texto diz.
Esse é o resumo de um filho de Deus. É um reino invertido. Posso ir mais um pouquinho aqui ou não? O reino de Deus, ele é invertido também no seguinte aspecto: o reino de Deus aponta para pureza, enquanto o mundo aponta para a imoralidade. Então, quando você vai lá fora, você percebe, por exemplo, que adultério já não é mais um problema assim tão grande, né? Existem relacionamentos hoje que são relacionamentos, entre aspas, abertos. Na Bíblia isso é um problemão. Só quem quer se destruir, a Bíblia diz, comete adultério. É um pecado. Fornicação é um pecado. Então, se você está lá, por exemplo, dormindo com a sua namorada, isso é um pecado. Pastor, mas geral faz isso. Ok, se você é um filho de Deus, o que dita a sua vida não é a cultura, o que dita a tua vida é isso aqui, ó, é a Bíblia. Amém ou não? Quer ver um outro padrão? Homossexualidade. E não, o problema disso não é não amar as pessoas, nós amamos as pessoas, mas é pecado, a Bíblia diz isso, ponto. É pecado. Cobiça, pornografia, masturbação é pecado. E lá fora, tudo que você assiste, você vê, ouve, e tudo diz que, ok, está tudo bem. Mas quando nós vamos ali para Efésios 5, a partir do versículo 3, Paulo diz que a imoralidade sexual, olha o quanto o Senhor nos confronta, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Versículo 5, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Vocês estão entendendo que é tudo invertido, gente? Paulo também disse, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. O mundo diz assim, não, se você está sentindo, faça, satisfaça o seu desejo, siga o seu coração. Olha o que a Bíblia está dizendo, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo, em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. O mundo propaga a imoralidade, a Bíblia propaga pureza. Quer ver uma outra coisa? O mundo valoriza a manipulação como uma forma possível e tolerável para poder, influência e conquistas pessoais. Não há problema você contar uma mentirinha ali, desde que seja uma mentirinha, você fazer uma venda, né? Uma mentirinha para nós conquistarmos algo. Uma vez eu ouvi um termo que é assim, mentira branca. Mentira branca. O que é mentira branca? Tipo, você está amenizando a mentira. O que a Bíblia diz? Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor odeia e uma sétima a sua alma detesta. Então ele está falando de uma maneira metafórica para expor coisas que desagradam a Deus. Os olhos cheios de orgulho, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Então não tem problema você mentir, não tem problema você manipular, desde que seja para bons objetivos. E a Bíblia diz, não minta, seja verdadeiro, seja genuíno, seja sincero, porque Cristo é o nosso modelo, é o modelo a ser seguido. João 14,6 diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, mostrando que este é o padrão que os filhos de Deus devem buscar, um reino de ponta cabeça. Quer ver uma outra coisa que o mundo valoriza, e que é o oposto no reino? O reino de Deus fala sobre fé, e a confiança em Deus, em vez da ansiedade. Ansiedade é talvez o grande mal do século.
o grande mal do século. E esse é um problema que nós não podemos olhar e tratar de qualquer maneira. É um problema, ele está aí. Mas a pergunta que eu preciso fazer a você, como filho de Deus como filha de Deus será que se nós, de fato, crescemos em Deus, nós não lidaríamos melhor com o nosso futuro? Será que se nós entendêssemos profundamente o que a Bíblia fala sobre fé e sobre confiança em Deus, nós não lidaríamos melhor com esses desafios em nossa alma? Eu não estou dizendo que eles não estão aí, que eles não podem estar aí. Eu não estou dizendo que você não deve buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda. Talvez você vai procurar uma ajuda médica, talvez você vai fazer uma terapia, está tudo bem com isso, não há problema. Mas o que eu estou tentando te mostrar é como nós temos vivido ou visto a vida de fé. Porque o texto que nós vemos aqui nas ofertas, Mateus 6, 31 e 32, diz assim: não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. E aí ele diz, porque os gentios procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O que ele está fazendo aqui é um contraste. O que ele está dizendo existem aqueles que não creem em Deus e aqueles que creem em Deus. Aqueles que não creem em Deus vivem num modo, em um padrão. Aqueles que conhecem a Deus devem viver em outro. Por quê? Porque esse aqui tem um conhecimento X. Esse aqui depende de si, depende de circunstâncias externas. Esse aqui não. Ele depende daquele que é o Criador. Ele depende daquele que não precisa de circunstâncias favoráveis para mover todas as coisas. Esse aqui é aquele que conhece o Deus que abriu o mar, o Deus que parou a tempestade, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que cura enfermo, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que já fez milagres na sua vida. Então o que a Bíblia está dizendo ei, você e eu precisamos ter uma perspectiva diferente dos demais. Nós precisamos ter uma perspectiva diferente dos demais. E essa perspectiva não está apenas em uma mentalidade pela mentalidade. Comece a confiar em Deus. Não. Nós podemos ter uma perspectiva diferente porque nós temos revelação. Tudo muda quando você entende isso. Não é um texto só que te encorajou a não se preocupar tanto assim. Não. Eu conheço o Deus que me falou isso. Eu sei quem Ele é. Eu já vi Ele fazendo milagres. Eu conheço. Por isso eu confio nele. Por isso meu coração se volta a Ele. Por isso que eu sei, Ele é o meu Pai. Por isso que, quando a Bíblia começa a falar do reino de Deus, e eu vou falar sobre isso na próxima mensagem, o reino de Deus em nós, ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então o reino de Deus consigo ele traz algo, porque ele não está pautado nas circunstâncias, ele está pautado em quem Deus é. A minha alegria não está naquilo que está fora, na verdade ela está em Deus, porque Ele é o príncipe da paz, porque a minha alegria vem dEle. Então nós precisamos refletir, será que a nossa ansiedade, será que a nossa preocupação excessiva não tem a ver com a nossa falta de fé? E por que eu estou falando tudo isso com vocês? Porque estou caminhando para o final aqui. Essas verdades precisam nos levar a fazer uma autoanálise. E a pergunta a ser feita é: como eu tenho vivido minha vida com Deus? Porque nós somos chamados a acolher a palavra. A pregação, a tua leitura bíblica, a tua vida com Deus, ela não pode ser só uma boa mensagem, ela precisa ser a mensagem da sua vida. Olha que interessante, Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2,13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouvimos, que é de Deus,
vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então Paulo está dizendo, parabéns Tessalonicenses, porque vocês acolheram a verdade de Deus como a verdade de Deus. Então, os preceitos do reino não são meros preceitos morais, que a Bíblia está dizendo e está lá e eu estou aqui. Não, se aquela é a palavra de Deus, ela é a palavra para a minha vida. Ela vai mudar a minha mentalidade, ela vai mudar as minhas ações, e eu vou viver pela palavra. Por isso que Paulo disse, Romanos 12:2, e não vivam conforme os padrões desse mundo. É muito interessante porque a palavra, e não se conforme com os padrões, conformar no grego fala sobre tomar forma, é como um molde. Então ele está dizendo, não modele. Então se eu encho essa caneca de água, eu coloco no freezer, vai ser uma pedra de gelo, no formato dessa caneca aqui. Então o que ele está dizendo é, não molde a sua mente conforme o molde do mundo. Não faça isso. Não viva conforme o modelo da cultura. Mas, ele diz, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. É o que Paulo está dizendo. E esse transformar não é só uma questão de valores. Espera aí, não é A, é B. Não é esse valor, mas é aquele outro valor. Quando Paulo fala sobre transformar, essa palavra aqui é metamorfo, é a mesma palavra usada para metamorfose, é uma mudança profunda. É a mesma palavra que eles usam para explicar essa mudança da lagarta para a borboleta. Então é uma mudança estrutural, é uma mudança de essência. Então é como se o Senhor dissesse, ei, eu não quero só que você tente ser convencido por um padrão da Bíblia. Ele está dizendo, você tem que ser transformado. Você tem que ser mudado. Não é o molde do mundo, não é a mente conforme o mundo, mas é a mente de Cristo. Não é mais a cultura que habita em você ricamente, é a palavra. Amém ou não, gente? Então é uma mudança profunda que o Senhor está fazendo comigo e contigo. E eu termino com isso. Eu vim aqui nessa noite para te encorajar e para te fazer entender quem Deus te fez ser. Nós não estamos aqui te explicando um conjunto de regras, aspas, moralistas, para que você saia daqui e agora você crie seus filhos nos padrões morais da Bíblia. Nós vamos além disso. Eu estou querendo que você entenda que Deus te fez um adorador, e quando você segue a lei de Deus, isso diz respeito à adoração, é além da moral, é além de tantas outras coisas, porque Deus te fez ser. O reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça, e se ele é um reino de ponta cabeça, nós também precisamos ser transformados.